Bom, agora a gente vai iniciar um novo módulo, que a gente vai começar a falar sobre Seaborn, que é talvez a biblioteca mais utilizada para exploração e análise visual de dados dentro da caixa de ferramentas de um cientista de dados que programa em Python. E aí, como sempre, o começo do nosso notebook vai ter um cabeçalho com import de bibliotecas, as configurações do Google Colab, configurações para o caminho da pasta de dados, função de carregamento e o carregamento do Datamart e o IDEB por ano. Então você pode alterar essas configurações para carregar os dados do Datamart. Só lembrando que aqui tem um passo especial, porque a gente está importando a nova biblioteca, que é o Seaborn, que se você procurar online, você vai cair nessa página, que você pode simplesmente dar um conda install Seaborn para instalar essa biblioteca. Tá, então uma vez instalados, a gente pode começar a trabalhar com essa biblioteca. Então, qual que é a sintaxe do que a gente utiliza no caso do Seaborn? E a gente vai ver que ela é diferente tanto do Matplotlib quanto do Pandas, por mais que ela seja construída em cima do Matplotlib também. E aí a grande sacada, ou a grande utilidade do Seaborn é fazer gráficos relativamente complexos de uma maneira muito rápida. Então, qual é o passo a passo da sintaxe? E a gente vai seguir isso sempre. Primeiro, a gente vai chamar a função por sns. O nome da função. Isso é esperado porque a gente está, sempre que a gente importa o Seaborn, a gente renomeia como sns. Então, já vou deixar aqui no jeito, vou colocar um sns.histPlot, que é o primeiro tipo de plot que a gente vai gerar. Depois, a gente vai passar um data frame qualquer para o parâmetro data. Então, se você for aqui e der um Shift Tab, você vai ver que todas as funções do Seaborn vão ter esse parâmetro data. Então, vou colocar aqui data é igual a dm.loc lambda f ano equals 2019. Então, a gente sempre vai passar um data frame para esse valor de data aqui. Daí, o que a gente vai precisar passar? A gente vai precisar passar o nome dos campos a serem plotados como parâmetros x e y. Nem sempre você vai ter tanto x quanto y, às vezes você vai ter só y ou às vezes você vai ter só x. Mas o fato é que você vai passar o nome do campo para o que você quer que apareça em cada um desses eixos. Então aqui no caso, para a função do istplot, eu vou colocar que eu quero que apareça a distribuição do valor de IDEB aí. Daí, a gente aqui já, passo 4 já começa a ser, passo 4 e 5, 6 e 7, são passos opcionais, mas o que a gente pode fazer é adicionar uma coluna de Hue para iluminar os dados plotados. Então, vou primeiro mostrar o que a gente tem até o momento. Então você vê que é um plot do histograma aqui, que a gente já conhece. E é óbvio que tem uma série de parâmetros aqui, por exemplo, bins. Aquele mesmo bins que a gente viu no Pandas, a gente pode alterar aqui. Tem alguns outros parâmetros que a gente pode utilizar para modificar esse histograma, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse é o histograma. Aí eu tenho um campo de Rui, que eu posso passar um nome de um outro campo qualquer. Então eu vou colocar aqui o campo TP dependência. Isso vai fazer com que o meu gráfico seja segmentado de acordo com esse campo. Nesse caso, o campo TP dependência, o que ele fez? Ele plotou vários histogramas que a gente não consegue ver para federal e para escolas privadas com a distribuição das notas de DEB aí. Por que a gente não consegue ver? Porque o número de escolas é muito menor. Uma outra forma de fazer a divisão é por meio desse parâmetro call aqui, que ao invés de iluminar, eu acho que o histplot ele não me permite colocar o parâmetro call. Deixa eu ver. Vamos trocar aqui por deixar esse cara aqui. Aí vamos colocar aqui embaixo
call, a gente vai trocar esse cara por distplot. Distplot does not... Opa, distplot. Pronto. Então a gente pode dividir o gráfico em colunas. Então agora eu estou separando cada um dos meus histogramas em subgráficos aqui. E a gente pode fazer uma série de edições do gráfico pelos vários campos que a gente tem disponível. Então a gente vai ver, se a gente for explorar o gráfico aqui, vai ter edições sobre paleta de cor. Então aqui tem, por exemplo, palette a ser aplicado. Aqui tem a própria cor do gráfico, se você quiser modificar. Opções de ter legenda ou não. E assim vai. Cada gráfico tem o seu conjunto de edições que você consegue fazer por meio dos diferentes parâmetros dele. E aí, por fim, a gente pode alterar configurações do gráfico, que são configurações que não necessariamente são parâmetros, por meio do set. Então, assim como no Pandas, a chamada do histplot devolve um axis subplot. Então, você pode salvar isso numa variável qualquer e fazer, por exemplo, um set title. Vamos chamar isso aqui de, por exemplo, histograma. E aí agora a gente mudou o título do gráfico. Então a gente consegue, por meio dessa sintaxe simples, chamar todo tipo de função e todo tipo de gráfico que a gente tem disponível. E o Seaborn, ele classifica, e essa classificação é da biblioteca, não é minha, os gráficos nessas categorias. Gráficos de distribuição, que são os gráficos que estão aparecendo aqui, gráficos categóricos, gráficos de regressão, relacionais, matriz e gráficos de grid, ou gráficos de grade. Então, a partir de agora, a gente vai ver, nas sessões seguintes, cada um desses grupos de gráfico, os diferentes gráficos e configurações mais comuns para a gente aplicar.